Glória a Deus. João 3,15, amém? Amém. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, esse momento, Senhor, para te adorar. Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pelo amor, pela graça, pela oportunidade. Graças a Deus, te agradecemos, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, para oferecer a nossa adoração, Senhor. A nossa louvor, a nossa gente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração. Meu Deus, oferecer ao Senhor a nossa vida. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela graça, pela paz de vocês. Senhor, estamos aqui, Senhor, para oferecer, Senhor, a nossa adoração.
você, eu só quero que você me adore. Eu não preciso de nada que você tem, eu só preciso da tua alma. Eu só preciso que você se entregue verdadeiramente. Então coloca a mão no seu coração. Eu não sei você, mas eu só quero adorar Ele. Diz, eu só quero, só a igreja adora. E se eu não adorar? E se eu não adorar? Eu jamais saberei.
Minha filha, ela faz o que
disse que eu ia entrar lá e eu estou entrando. Eu já disse que eu ia entrar lá e eu estou entrando para quê? Para curar, para levantar, para restaurar, para dizer para você que eu cuido de você. Aí talvez tu entra aqui e tu diz: Senhor, fala comigo. Talvez você entra aqui e diz: Senhor, eu quero sentir a sua presença, eu quero ouvir a sua voz. E a voz dele para você hoje é: ah, filho, ei, filho, eu tô indo lá. Amém.
vamos trazer a sua palavra revelada, né, através do servo dele que ele usou para escrever a carta que nós vamos ler aqui. Amém? Quem trouxe a sua palavra, abra na epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Para ser cheio. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vocês acharam? Glória a Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando a próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Amém. Está em nome de Jesus. Então, o que o Senhor vai falar aqui? Que a religião pura e verdadeira, né, é religião pura e verdadeira, não ritualismo. E a religião pura e verdadeira, o Senhor começou falando aqui de João 3,16. É o amor do Senhor. Ela é a religião pura e verdadeira, e nós vamos entender aqui nesse texto, né? A epístola de Tiago, ela foi escrita por Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Ali não foi o Tiago apóstolo, foi o Tiago, irmão do Senhor Jesus, entre o ano 46 e 49 depois de Cristo. E possivelmente foi o primeiro livro, eu vou fechar, tá? Deixa eu ver agora, que foi escrito do Novo Testamento. O nome em português que a gente usa é Tiago, mas o nome em grego é Jacobos. Então ele traduziu do hebraico Jacob, que a gente entende que é Jacó, mas acabaram ficando Tiago em muitas traduções. Algumas traduções antigas usam Jacó. Nós não sabemos o porquê, talvez até porque tinham outros Jacós, mas assim ficou a tradução para o nosso português. E Tiago, ele não creu em Jesus durante seu ministério terreno. Então, o Senhor começa falando que muitas vezes você está ali do lado do servo de Deus e está ouvindo a palavra e você não crê em nada do que ele está falando. Assim como aconteceu com o meio-irmão de sangue, né, irmão por parte de Maria, de Jesus, que era Tiago. Ele não creu, fala ali na palavra, ali em João 7,5, que a família dele não acreditava que ele era o Messias. Mas ele se converteu após a ressurreição. Paulo vai citar lá em 1 Coríntios 15:17. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, né? Que apareceu a Pedro, depois aos apóstolos, depois a 500 e depois apareceu para Tiago. Depois que Jesus ressuscitou, ele creu que verdadeiramente ele era o Messias. Por isso ele não fala que ele é o irmão de Jesus. Ele fala assim, ó, no primeiro versículo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque ele reconhecia que aquele era o Salvador. Eu não tenho mais relação com Jesus terreno, mas eu tenho relação com o servo, com o Cristo, com o meu Salvador. Então é por isso que ele quis servo. Você consegue entender? Ele se coloca na posição de servo. E aqui ele escreve uma epístola, aqui uma carta para as 12 tribos que foram dispersas, estão espalhadas ali por Israel. E ele escreveu isso
em 5 capítulos. São coisas da prática diária, de coisas de vida. E possivelmente, se for mesmo o primeiro livro do Novo Testamento, a gente vai entender. E o Senhor colocou no meu coração: eu quero que você fale do livro todo. Eu digo: mas Espírito Santo, não estou entendendo, não dá para falar 5 capítulos. E eu: Senhor. E aí eu entendi que o primeiro capítulo, ele resume a introdução dos outros, porque de cada versículo, depois que você pode chegar no celular e estudar, você vai entender que uma coisa que nós falamos hoje vai estar explicando com mais profundidade no 2, no 3, vai falar de língua, acepção de pessoas, da fé, né, sem obras, ela é morta, e vai falar de várias coisas assim, no discorrer. Glória a Deus. Tiago, ele foi líder dessa igreja em Jerusalém, composta principalmente de judeus cristãos. E ali foi a primeira igreja colocada ali, onde cresceu a primeira igreja cristã, né? E a gente sabe, e é assim, colocado durante a história, que eles tiveram 20 anos de muita dificuldade. Houve uma grande fome na região, e eles estavam sendo perseguidos. E ele se tornou um líder, um pilar para a igreja. Por isso a gente vai ler ali em Atos 15, que tem o primeiro concílio de Jerusalém, que se reúne os apóstolos e reúne os líderes, e ali está o nome de Tiago. Então está tendo uma questão de quem tem que ser circuncidado, quem tem que fazer parte da igreja, quem não tem que fazer parte da igreja. Ali eles têm o acolhimento dos gentios, que somos nós, que não nascemos judeus. Amém? E por ele ser o pilar da igreja, ele foi conhecido como um grande pacificador. E eu achei muito bonita essa parte, eu tinha ouvido outro dia, que ele era um homem de oração profunda. Glória a Deus. Ninguém duvida que Tiago era um homem de íntima comunhão com Deus. E as fontes relatam ali a história dos historiadores, que ele dedicava horas de oração e jejum, passando grande parte de joelhos em vigília noturna. Sabe como ele era conhecido? Como o apelido carinhoso de joelhos de camelo. Porque o camelo, ele se dobra e vai criar casca toda vez. A minha outra mãe lá, ela até falou assim: passa a mão aqui no meu cotovelo, que ela estava dando um exemplo. Eu falei: é verdade, se a gente olhar os cotovelos desse irmão que ora mesmo, vai ver ali calejado. Irmão, se eu e você chegar nesse ponto, ele era um homem que era 20 anos, com toda a perseguição, ele não desistiu, ele foi um líder, ele reconheceu que era o Senhor, e ele entendeu, e ele vai explicar para nós que ele tinha um zelo pastoral e ele ensinava sobre fé. E aqui no primeiro capítulo ele está explicando a prática da palavra de Deus. Como é que a gente tem que fazer com a palavra de Deus? É uma palavra simples. 1 Tiago é um livro muito fácil de entender. A palavra, eu sempre acho que ela é simples. Se você tem o Espírito Santo, ele te conduz e te leva. Mas aqui ele está falando de coisas do dia a dia, né? E ali ele está nos instruindo. E aqui, o livro de Tiago, para mim, é muito profundo, porque ele vai desafiar. Eu lembrei dessa palavra, eu sempre falo aqui. O Evangelho nos confronta. E essa palavra vem nos confrontar, o modo que a gente deve viver. Ele põe na sua cara assim a palavra e diz: é assim. Amém. Se você não viver assim, então o que passa disso é maligno. É isso que Tiago vem ensinar, né, o nosso irmão Tiago nessa carta. E aqui a gente começa no 19, falando dos ouvintes e praticantes. Saber que todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que é isso? Eu tenho que discernir antes de agir. Ouvir atentamente e responder com calma. Às vezes a pessoa fala para você: respira, fala mais devagar. Eu falei para algumas pessoas hoje: fala um pouco mais devagar. E eu sou uma pessoa que fala bastante. Respira. Não dá para entender o que você está falando. Eu tenho que falar para mim mesmo: respira. Porque se você não falar devagar, você ouvir, tem que ouvir mais, falar menos e controlar esse impulso da ira. Porque se você consegue ouvir, você vai demorar para falar, porque você consegue discernir o que está ouvindo e você não vai se irar. Porque se você pega a frase de qualquer jeito, entrou na sua cabeça num contexto diferente. E às vezes a sua memória captou de outra forma. O inimigo fez você entender de outra forma. Se você está
Porque daí eu vou poder responder. Porque às vezes as pessoas nos procuram, ou você vai poder ser procurado e vão te perguntar alguma coisa da palavra, mas você não escutou, não ouviu a pessoa. Como você vai dar a explicação? E aquilo que a gente usa, atropela tudo. E aí você se irrita, fica nervoso, fica ansioso, né? E aí, o ouvir era considerado uma virtude superior no contexto judaico, ligado à obediência e referência a Deus. Eu estava estudando isso, né? Comecei a estudar na parte na hora do almoço, isso eu só vi no final da tarde, achei muito bonito. A palavra ouvir na Bíblia é Shema. É a primeira palavra da frase Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Fala lá em Deuteronômio 6:14. Shema Israel. Ouve, Israel. Presta atenção em mim, Israel. Presta atenção em mim, igreja. Ouve, igreja. E o Senhor Shema. Ouve! É muito forte isso. Ouve! O Senhor falando com o povo. Shema Israel. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Ouve, igreja. Significa mais do que simplesmente ouvir sons. Ela tem um sentido ativo e prático de ouvir com a intenção de obedecer. Ouve! Você já tem a intenção de obedecer ao Senhor. É profundo. Quando você olha o contexto, você entende a profundidade da palavra. E às vezes a gente só olha uma palavrinha e pensa que é igual ao nosso dicionário. Eu estava pesquisando algumas coisas no dicionário que o Espírito Santo pediu, mas chegou nessa parte, o Senhor falou, eu não quero. E aí eu falei, Senhor, eu não entendi. Meu Deus, você entendeu o que o Espírito Santo está querendo te colocar? E eu só fui colocar essa palavra no final, que o Espírito Santo falou, é isso, é com intensidade, você já tem que ter intenção. Você parou para ouvir tudo. Quando o Tiago escreve isso, ele está se referindo não só a escutar atento entre os irmãos, a sua escuta atenta, eu estou atento, eu estou prestando atenção no que você está dizendo. Mas principalmente a escuta da palavra de Deus, porque às vezes a gente gosta de escutar uma fofoca, a gente gosta de ler demais na rede social. Quero ouvir o que tem lá no Instagram, saiu aqui, quem morreu, quem levou um tiro, quem que foi o vizinho que bateu o carro, furou o pneu, se saiu com o sapato da cor meia, da cor diferente da outra. Gosta de escutar as coisas do homem. E às vezes está escutando palavra de homem na rede social, na internet, porque hoje vai comprar um livro, você ir, irmão, na loja, comprar um livro sobre a palavra é difícil, mas se você escutar PDF que não sabe nem de quem veio na internet, está lotado. Você não sabe, está se alimentando de lixo, ouvindo lixo. E ele está falando, Shema Israel, ouve com o coração inclinado à obediência. Sua alma tem que estar inclinada, a sua alma tem que estar ouvindo. Aquilo tem que ter entrado dentro da sua alma e você parou, porque aquilo, quando o Vitor falou, eu estou sentindo a glória do Senhor aqui, e muitas vezes é nesse sentido, eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou ouvindo, Ele está dentro de mim, a glória dele está dentro de mim, eu estou sentindo aqui com o coração, eu estou inclinado com o meu coração, com a minha alma, a obedecer ao Senhor. Assim Tiago, como líder de Jerusalém, com fortes raízes, foi feito para desafiar os cristãos, não para serem ouvintes superficiais da palavra, mas permitirem que a sua escuta gere ação, transformação e domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. Ouvir a palavra é deixar ela moldar nossas atitudes, irmãos. Se eu ouço, mas não obedeço, eu não ouvi de verdade, segundo o padrão de Deus. Que padrão você está vivendo? Que padrão você está vivendo? Você está sendo superficial? Eu sinto. Tudo bem? Eu ouvi um culto, eu adorei a Deus, porque você que tem que cultuar o Senhor. Aqui é o templo do Senhor. Você tem que prestar culto ao Senhor. Você prestou culto ao Senhor? Não, você não ia estar nada. Mas ela entrou no seu coração. É isso que o Senhor vai falar. E aí no dicionário fala sobre tardio. Então a gente aprendeu sobre ouvir. Shema Israel. Shema igreja. Ouve com a intenção de obedecer.
E o tardio é demorado, atrasado, moroso, vagaroso, lento. E o adjetivo fala, aquele que chega tarde, lentidão. Às vezes você fala, a pessoa é muito devagar. Mas o Senhor está falando que você tem que ser assim. O falar é isso. Não deixa chegar. Chega muito tarde a sua fala. Amém. Você não me responde. Às vezes acontece isso, vamos falar entre um casal. Ou num trabalho, eu não posso falar que eu vivencio muito isso. Mas vamos falar na prática diária. Ou com o seu filho. Você não responde o que eu estou perguntando. Você quer que ele dê uma resposta rápida? Você quer que ele dê logo essa resposta daquilo que você está falando? É isso que o Senhor está falando. Ouve primeiro. Amém. Porque a gente cobra uma resposta rápida e está ensinando nossos filhos ou o nosso casamento as pessoas serem apressadas e o Senhor falando ansiedade no tempo, está aqui no meio. Se não, como é que o Senhor vai trabalhar? E a gente, em discussões, você faz perguntas de emitir opinião e cria o hábito de pausar antes de responder. Fale de maneira gentil e amorosa. Para mim isso é muito difícil. Eu estou sempre aprendendo. Sempre ouvi isso. A pastora falando, fale de gentil e amorosa. Gente, é difícil? É fácil? Quem não é gentil e amoroso aqui é fácil? Quem fala muito, muito rápido, eu reconheço. Então você tem que dar pausa. Aí quando você vai fazer um curso de falar, eles falam muito isso, você tem que pausar. Porque você vai falar na frente do juiz, é a mesma coisa. Você acha que eu vou atropelar lá? Eu não vai entender nada que eu estou dizendo. Como que eu vou defender meu cliente? Não tem como. Você imagina então quem é criminalista lá que tem que estar na frente do júri. Faça essa parte. Mas ele tem que falar, ele tem um tempo, se eu não me engano, lá 15 minutos, são esses debates, e tem que falar, porque como é que vão entender? É isso que o Senhor está falando. Seja mais moroso, devagar, lento no falar, para você poder não se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera. A raiva humana nunca produz os resultados que Deus requer, que Ele deseja. E você me pergunta, mas irmão, já que Ele falou que irai-vos, mas não pequeis. Nessa hora o Espírito Santo até falou para mim, coloca essa frase para você não esquecer, porque vai ter gente perguntando essa frase. É comum, mas você usa como desculpa, diz o Espírito Santo. Irai-vos, mas não pequeis. O Senhor está falando, viu? A ira do homem não opera a minha justiça. Tudo bem, você pode irar. Você não pode pecar, significa que eu fiquei muito e não taquei o tijolo do irmão que eu queria atacar. É isso que está falando. Eu queria muito arrancar o cabelo do meu filho, mas eu não arranquei. Tá, e será isso mais não pequeis? Não sei como o Senhor vai julgar isso, porque o meu julgamento não é o de Deus. Mas o Espírito Santo está falando que na ira dele não tem a justiça. Se você está irado, Deus não tem como trabalhar na sua vida e nem na minha. É isso que o Senhor está falando. Irar, provocar ira, causar ódio, mágoa, rancor em alguém ou a si mesmo, enraivecer e irritar. Sinônimo, enfurecer, enraivecer, embravecer, encolerizar, zangar. A ira é um sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor, que normalmente contra uma ou algumas pessoas, eu pesquisei no dicionário, tá? É gerado por uma ofensa dando origem a uma situação agressiva. Geralmente vai dar origem. Ódio, brasa, vingança, indignação, zanga, sanha, raiva, cólera, fúria, furor, arrebatamento. É quando você já ali extrapolou. A ira não é só você estar. Ou só uma, não? Ou só sentado empurrado. Uma pergunta. Tem pessoas que se iram e estão dando risada? Isso é verdade. Tem pessoa que está irada, mas está rindo. E eu falei com as crianças hoje de manhã numa escola lá, porque na prática de bullying, da violência, é isso. Eles estão dando risada, mas eles estão irados e às vezes causando violência. E o Senhor falou que se você está irado, você às vezes vai ser um agressor. Você está aqui fazendo, mas eu não pequei. Mas o Senhor está falando, eu não vou operar nada na sua vida, nem as bênçãos eu vou poder derramar sobre você. Como é que eu vou operar a minha justiça? Que você tanto clama. Senhor, pratica o juízo e a justiça na minha vida. O Senhor vai falar, não, você está irado, faz uma semana que você não conversa com a sua esposa ou com o seu marido. Faz uma semana que você nem explicou para o seu filho alguma coisa que ele te perguntou. Ou você, filho, ficou com a cabeça torcida dias. Porque, irmãos, ainda várias vezes você
vira tão normal que você não fecha mais a cara mesmo. E você tá lá rindo, tá tudo normal, e tá tudo bem. Mas você tá irado, você guarda dentro de você, gera mágoa, gera rancor, gera coisas horríveis, um lixo dentro de mim e de vocês que o Senhor está falando. A raiz de conflito está na ira, por isso que Tiago fala isso lá no começo da palavra. E ele vai falar no capítulo 4, que vocês podem ler. Tiago convida para a gente ter autocontrole em virtude do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Você tem que ter autocontrole, domínio próprio, para não se irar. Quando estamos irados, nós não conseguimos. Aí volta lá no versículo 19. Ouvir, pensar, racionalizar e principalmente ler, meditar e praticar a palavra. Então o Senhor está mostrando coisas que acontecem que você não consegue fazer para você pôr em prática. Se todas essas coisas estiverem parte de você, não vai dar. Mas eu não estou conseguindo, ninguém fala que eu dou testemunho, que eu não mudei. Irmão, tem coisa que tem que tirar dentro de você e de mim. Quanto lixo pode estar no seu pensamento, no seu coração? Você está carregando. Ai, mas eu fui machucado, eu fui ferido, me ofenderam. Mas você está carregando. E isso não sai. O Senhor está falando aqui. Você não consegue ler, meditar e praticar. Ao sentir raiva, respire fundo nesse versículo, leia uma palavra, louve a Deus, pratique o silêncio antes de agir. É difícil falar isso mesmo, mas o Senhor fala isso sobre o silêncio. Quantas vezes nós ouvimos isso no altar sobre o silêncio? Faça do silêncio seu amigo. Amigo, é fácil ter um amigo? Não. É muito difícil. Para tudo isso a gente poder praticar. Então, olha um exemplo, um motorista impaciente no trânsito que bufa e buzina em vez de manter a calma somente para o estresse mesmo. Ou o irmão está aqui ouvindo a palavra, saiu lá fora, o outro está estacionado, tampando a frente dele e não consegue sair. Já chutou tudo. Um exemplo, pode acontecer. Não serviu de nada que você aprendeu dentro da palavra de Deus. Aí ele continua no 21. Rejeitai toda a imundícia, a impureza e o acúmulo, a abundância da maldade, malícia, e recebei com mansidão a palavra implantada em vós que pode salvar as almas. Antes de ouvir a palavra é preciso limpar o coração. Então nós estamos cheios da ira, estamos falando rápido, estamos fazendo de qualquer maneira e nosso coração está sujo. Então ele fala, rejeita a impureza. Ele está dando práticas para você fazer. Rejeita isso. Limpa o seu coração, limpa internamente. O ritual da limpeza externa que faziam lá em Levítico não é isso que o Senhor quer mais. Não é seu exterior, é o seu interior. Tem que falar, Senhor, a tua palavra me lava, a sua palavra me veio fazer limpeza, o meu coração está limpo, lava a minha vida, Senhor. De tudo que contamina o nosso coração e atrapalha a nossa obediência. Shema, Israel. Como é que eu vou ouvir? Eu tenho que ter intenção de obedecer. Ele atrapalha o nosso coração impuro. Você come arroz numa panela suja? Assim ele quer ouvir Deus, mas está cheio de bicho dentro. Como você vai deixar a palavra do Senhor entrar se está sujo? Come. Aí você falou, mas eu estou dando alimento, mas você não limpou. Senhor, eu estou indo todo dia no culto, eu vou de domingo, eu vou na terça-feira, eu leio a palavra, eu ouço lá no Instagram, no YouTube. Quando eu não consigo, eu estou viajando, aconteceu alguma coisa, eu ligo lá no YouTube da igreja e vejo o culto que eu perdi. Mas o Senhor falou assim, o seu coração não pode receber, você não lavou. Ele está sujo. E aí ele fala, rejeite. É por isso que ele fala esse versículo aqui, ó. Rejeite, despoje, tire de você. Diga, não, eu não quero isso dentro de mim. Limpe-se, deixa Deus tirar. E aceita o quê? O tratamento, a lavagem. Rejeita. Para você rejeitar isso, aí você vai receber a mansidão, que ele fala aqui. Receba a mansidão. Por quê? Um para com o outro, é o oposto da ira. Então, quando tudo isso saiu, eu não me irei, eu ouvi, eu limpei meu coração, eu vou receber mansidão. Porque só ela pode, que ele termina aqui, salvar as nossas almas. É aquela palavra que a gente
descuidadamente, mas só Ele é capaz instrumentalmente de nos salvar. Você ouviu de qualquer maneira, descuidadosamente, perdão. Mas ela é instrumentalmente forte para nos salvar, porque a palavra do Senhor, a palavra do homem não vai te salvar, a palavra do seu vizinho não vai te salvar, o livro que você lê de autoajuda não vai te salvar. O Senhor está falando com pessoas aqui. A música do mundo que você ouve também não vai te salvar, mas essa palavra que é o manual do cristão, ela vai te salvar. E ela é imutável, é do princípio ao fim. A palavra do Senhor não muda, ela é viva e eficaz. Aqui, o manual, você quer a resposta? Como você está levando a sua vida? Eu estou seguindo o manual do homem, as práticas do homem. E não precisamos falar aqui de toda imundícia. Todo mundo sabe, a gente nasceu com consciência. Você sabe que adultério é pecado, você sabe que fofoca é pecado, você sabe que torcer a cara para o irmão ou para outras coisas que é do Senhor é pecado. Você sabe quantas coisas? Furtar, roubar, matar, os 10 e os quantas outras coisas são pecado. Imundícia vai tornando você imundo. Aí o Senhor falou, mas só essa palavra pode te salvar. Glória a Deus. Só ela tem que ser instrumento, ela é viva e eficaz. Tem algo que você precisa limpar hoje? Glória a Deus. Para ouvir de Deus, melhor você está ouvindo. Shema Israel. Ouve com a intenção de obedecer. E essa limpeza interna é um pré-requisito para servir a Deus com a religião pura que ele fala no verso 27, Imaculada. Pré-requisito. Se você não estiver limpo, você não vai fazer parte dessa religião. Você não vai conseguir receber o amor do Senhor. Mas eu não consigo receber porque você não está limpo. Senhor, me limpa. Senhor, me limpa. Então a gente tem que pedir, Senhor, eu quero jogar fora, eu quero colocar diante do teu altar tudo aquilo que não vem do Senhor. Tira aquilo que não vem de ti. E aí no 22 ele continua assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Está vendo que ele repete várias coisas aqui? Enganando a vós mesmo. O perigo de ouvir a palavra e não praticar é o auto-engano. Eu estou só ouvindo, eu estou indo lá, eu assisti aquele culto, eu li aquela passagem, mas você não está praticando. Porque nós falamos aqui o que precisa. Você tem que deixar de se irar, você tem que se limpar para você conseguir praticar. Então, se tudo isso está acontecendo com você, o Senhor está falando que você não está conseguindo praticar. Você está se auto-enganando. O maior erro nosso, o pecado nosso é o auto-engano. Porque como a salvação vai te encontrar? A salvação é individual, irmão. E eu sempre ouço isso. E aprendi que tem que lutar para ser salvo para o céu. Porque essa história que falou para vocês que você aceitou Jesus e já está salvo, não é verdade. Você tem que continuar na prática. E aí, a gente faz o quê? É a mesma coisa de eu ouvir um sermão e não aplicar. E fazer dieta assistindo o programa de culinária. Eu assisto lá a dieta, mas eu não aplico. Quantos já fizeram isso? Começaram uma dieta, eu vou começar na segunda-feira. E não terminou, levanta a mão. Olha, os corajosos, porque eu já fiz. Tá vendo? É a mesma coisa. A palavra que é o alimento diário. Se você não começar a se alimentar, não tem como. E você vai praticar, não tem como. É a mesma coisa da dieta. Você não está praticando, você não vai emagrecer. Certo? Ou você precisa fazer dieta porque você tem algumas restrições alimentares. Não está fazendo. E é isso que o Senhor está nos falando aqui. Tem que fazer. Alguém ouve sobre perdão no culto e briga na saída, que a gente já falou por causa do estacionamento. E Tiago diz assim: não se engane a si mesmo, pensando que a mera audição é tudo que é necessário na sua vida. É só ouvir, então tá bom. Tá muito bom o que eu estou fazendo. Cuidado com o bom. Cuidado, velho. Ler a Bíblia ou ir à igreja e não mudar o comportamento é olhar no espelho e ignorar a sujeira do seu rosto. Você não está mudando o comportamento, tem que ter. A palavra do Senhor é mudança de comportamento. Shema Israel, ouve de uma forma que você obedeça. E tem que ter a mudança diariamente. Assim você vai conseguir, com toda
e o seu rosto natural, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece do que é. Olhar para a palavra sem aplicar é como ver sujeira, como eu falei. E a gente olha aqui, eu vejo, ou hoje a gente está com o celular, né? E olha a selfie, pega a câmera e olha para ver como é que está arrumadinho, se você está limpinho. Você não está falando, viu? Nada disso vai adiantar. Você está olhando o homem natural. Agora, o espelho seu tem que ser a palavra de Deus, o manual, essa aqui. Ela que te confronta e mostrar para você se você é um homem natural ou não. Se você está transformado, você está vendo na palavra, Senhor, eu estou praticando. Não, isso está sendo aplicado em mim. Não, Senhor, é verdade, isso aqui eu estou conseguindo fazer. Isso ainda está difícil, mas você reconhece que é difícil. Amém. E o Senhor falou, o espelho representa a palavra que mostra quem somos de verdade. O insensato vê uma condição, não faz nada para mudar. Mas aquele que quer, porque o insensato ele logo vai se esquecer. Ah, eu ouvi, está muito bom. Eu esqueci. Saí da porta, já esqueci o que falou hoje. É assim que o Senhor está falando. É assim que Tiago está explicando. Mas se você gravou, deixou o Senhor limpar, o Senhor está falando, não, Ele vai gravar na tábua do seu coração. Ela vai te confrontar e você vai sentir, você vai ver a glória de Deus refletida. É isso que você tem que olhar no espelho. A glória do Senhor refletida. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que esquece, mas sim praticante da obra, será bem-aventurado. O que Tiago está falando aqui para ele? A lei da Torá é uma lei perfeita, a lei da liberdade. A lei que é perfeita da liberdade é o que? É o Evangelho de Cristo que nos liberta para obedecer por amor. Que começou aqui falando, o princípio do amor, ela substitui a letra da lei. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, esse princípio do amor é a Torá perfeita da liberdade. O Senhor pagou um alto preço, resgate, por mim e por você. Ninguém consegue pagar esse preço, ninguém conseguirá. Ele fez uma única vez, já está pago. Como você tem aplicando? Você tem que atentar bem, perseverar, continuar, manter, porque a promessa é bem-aventurado, você vai ser completo, feliz, pleno, se você perseverar, se você continuar. Não é então o quanto você ouve, mas o quanto você pratica, o quanto você vive. Não basta uma prática religiosa. Ah, eu vou no culto domingo, terça. O cristão é segunda semana. É a prática todo dia. Você está aplicando no seu trabalho, onde você estuda, com o seu vizinho, na rede social, nas conversas no celular. O Espírito Santo está falando isso aqui. É dura essa palavra, né, irmãos? Mas é o que Tiago está falando aqui. Não só a irmã Janine, é a Bíblia. E ele colocou isso para aqueles irmãos passando perseguição. Viu? Está difícil para você? Você quer largar tudo? Freia a sua língua. Ele vai falar. Não faz acepção de pessoas. Se você, a fé que você em obras é morta, então para mostrar a fé tem que mostrar as obras. Mas como que eu vou mostrar? Prática. É prática da palavra. É viver. É isso que o Senhor está falando. Amém. A religião, ele termina aqui, pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Todo tema de Tiago é religião pura e verdadeira. Esse é o tema. Amém. Qual que é? Visitar os órfãos, as viúvas das suas tribulações. Os idosos. O que você tem feito? Ah, mas eu dei aquela roupinha. Ah, irmão, uma vez ou outra. A prática é todo dia. Ah, eu tirei aquele feijão porque eu ouvi os pastores falando quando tem dois, um não é meu, mas você fez só uma vez. Irmãos, não é fácil. Você tem 4 calças na sua casa, tá chegando frio, tem um monte de coberta, mas você separou as melhores para você e falou: não, eu não quero me desfazer dessa. Vamos falar que é assim. Ou quando a criança tá com um monte de urso, ela não quer se desfazer, mas eu gosto tanto porque ele é mais antigo. O Espírito Santo está falando, estou te dando coisas todos os dias. O que o Senhor falou aqui no altar, meu louvor? Eu estou te dando tudo, eu cuido de tudo. Eu te abençoo, você está vivo por causa disso. É isso que o Senhor está falando. Então, essa é a verdadeira
não engana o seu próprio coração, a sua religião é vã. Ele falou no versículo anterior. Freia a sua língua, o que você está falando? Não, a sua religião é falsa, você não está vivendo isso. Você falou só, não precisa, ninguém precisa saber o que você fez. Mas se você acha que você fez uma vez, mas o Senhor falou e Jesus falou lá atrás, você tem que cuidar do pobre, da viúva, dos órfãos, dos necessitados, tem que fazer. Ele fala que pobre vai sempre ter. A gente é rico pela palavra do Senhor. Olha, quando vocês já ficaram com zero na conta. Eu já fiquei, eu ficava. E o Senhor deixou você sem nada nesses dias que você ficou? Não. Pra mim não deixou. Eu tenho testemunho para dar nesses últimos 15 dias. Aliás, quase um mês. Durante um mês. Não veio um pagamento de cliente. Tu és maravilhoso. Gente, como você pagou suas contas? Falou, o Senhor pagou para mim. Glória a Deus, aleluia. Aí, nessa semana, eu testemunhei para o Emerson e para o Davi. O Senhor falou assim: abre lá seu PicPay. Olhei meu PicPay. Tinha R$50. Glória a Deus. Amém? Eu acho que deve ter deixado dinheiro lá, né? Mas é que eu deixo o PicPay para pagar as contas do Google. Mas eu já tinha transferido dinheiro para o Google. Mas é o Senhor. Aí, eu tinha que criar, e o juiz falou para mim: não pagou a certidão, falou: tem que ser em Pix de CPF. Eu tinha posto o número lá do outro Pix. Enfim, não tinha prestado atenção porque eu sempre mudo a conta. Falei, tá bom, Senhor, é alguma coisa que o Senhor quer dizer, não vou reclamar. Fui lá e falei, onde que eu cadastrei Pix de CPF? Era numa conta mais de 3 anos atrás. Diário, eu baixei o aplicativo, olhei lá, entro lá, mas eu não vou falar o valor, tinha um bom valor na conta. De 3 anos que tinha, ou para mim Jesus colocou lá, porque nenhum extrato apareceu, eu creio. Talvez o dinheiro foi o suficiente que eu já tinha pago as contas para comprar as coisas que eu precisava também para fazer as coisas da obra do Senhor, que tinham outros pedidos no fim de semana. Então, o que a gente fazia? Nas coisas do Senhor. Eu não estava me importando, mas eu demorei para aprender isso. Eu estou falando hoje porque é prática agora. Mas eu vivia isso lá 20 anos atrás? Não. Eu conheço o Senhor Jesus há 30 e poucos anos. Vivi isso. Eu vi na minha vida da minha outra mãe Deus fazendo muito milagre, mas eu não vivia dessa forma. Eu. É isso que o Senhor está falando. Você. Não deixe a sua religião ser falsa. Vã. Pratique. Porque, e para tudo isso, guarda-se da corrupção do mundo. Servir aos pobres e com devoção sincera com Deus. O que aconteceu ali na história do bom samaritano? Quem primeiro passou do lado? Estava ali no meio do caminho, um judeu. Ele deu atenção? Não. Deu atenção? Quem conhece a palavra? Irmão, não sei, o Senhor já falou aqui, só vou falar várias vezes. E aí, passou o levita, olhou, jogado ali, foi embora também. Mas o bom samaritano, que era uma raça mista, e não podia nem entrar no templo, ele olhou o homem e foi cuidar dele, foi levar nele, a gente podia cuidar. Aí você falou, seja bom samaritano, chama Israel! Ouve o que eu estou falando nessa noite, Senhor está dizendo. Você tem que ter intenção de me obedecer, intenção de me adorar. Eu não te obrigo, diz o Senhor. Ouve, igreja. Essa é a prática. O amor é isso. O amor que você recebe do Senhor é para amar ao próximo. E nós temos feito. Mas Deus amou muito de tal maneira que Deus amou. Aí Jesus falou, viu? A lei só se resume em uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou estender esse amor? É isso aqui. Cuidar dos órfãos, da viúva, dos pobres. Mas eu vou lá de vez em quando, eu acho que o Senhor está falando hipócrita. Limpa esse lixo que está no seu coração. O Senhor vai ter que ter prática de segunda a segunda. E se você não tiver, o Senhor vai dar para você fazer. É isso que o Senhor está falando nessa noite comigo. Porque Ele me mostrou e provou mais uma vez. Servo, se continuar, perseverar, vai. Porque a perseverança é igual o cinto. Eu aprendi, pastor. É igual o cinto do soldado.
Ele está aqui para aprender. Tudo que é cingir. Então, cinge o seu lombo aqui. Cinge o cinturão da verdade. Cinge o seu cinto. Vai firme, persevera e continua, irmão. Glória a Deus. Tiago vai falar sobre o Glória a cingir. Deus. Continua. Seja feliz, abençoado com isso. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que a gente possa clamar nessa noite, Senhor. Se tem algo em mim que não te agrada, algo em mim que está sujo, Senhor, se tem sujeiras no meu coração, no meu pensamento, porque o Senhor diz: olha, eu renovo o seu pensamento nesta noite. Senhor, se eu estou mirando e a sua justiça não está sendo realizada na minha vida, o Senhor não está podendo praticar, Senhor, tira de mim, me dá mais paciência, me dá sabedoria. Olha assim ao Senhor, clame. Se você não tiver palavra, chore. Fala: Senhor, eu entrego no teu altar. E se você nessa noite tem algo para entregar, fala: está poluído dentro de mim, o Senhor diz: vem até o altar e dobra o seu joelho aqui, entregue ao Senhor. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, nada, tem coisas que tem que mudar em mim. Eu falo isso todo dia: Senhor, muda. Põe brasa vivas dos meus lábios. Porque, irmãos, a gente erra. O Senhor não está falando que Ele não sabe o que você é. Ele diz: antes de você falar, eu já sei o que você vai clamar. Eu já sei o que você vai orar. Ele falou: eu só estou ensinando para você uma prática de vida de todos os dias. Está na minha palavra. Não é difícil, meu Vanessa. Não é difícil. O Senhor está dizendo: não é difícil. Eu posso transformar a sua vida. Quando você vai se posicionar, diz o Senhor. Porque o Senhor toma e fala para nós que temos que nos posicionar. É isso que Tiago está falando aqui. Se posicione. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença. Fecha os olhos. Que seja a última vez. Pai, do Filho e do Espírito
o nome do Senhor Jesus. Uma chance igual a essa. Uma chance de se transformar no nosso interior. E quem vai viver melhor? Nós. Glória a Deus. Se você tiver o amor, você vai compreender, você vai entender, você vai saber ouvir, você vai saber falar uma palavra branda, porque a palavra com furor suscita ira. E a ira sucede morte, irmãos. Quantas mortes a gente não tem visto nessa última hora? Quantas pessoas perderam a vida por causa de uma palavra? Porque não quer compreender, não quer entender, não quer aceitar. E acaba jogando tudo para fora por causa de uma palavra. Por isso que o Senhor nos trouxe essa palavra nessa noite para trazer para nós uma consciência. Porque eu preciso de mais alguma coisa? Não, está tudo dentro de mim e dentro de você. Tem mansidão, tem paz, tem alegria, tem tudo. Mas muitas vezes na hora da dificuldade a gente esquece tudo que aprendeu. Até o cachorro do vizinho, se sair, entrar na frente do seu carro, você vai querer passar por cima já. Esquecer de tudo tão fácil. Mas se nós possamos guardar esse ensinamento aqui, para prolongar os nossos dias com entendimento e com vida com abundância, vida com felicidade. Aí você pode falar, eu tenho uma família feliz, uma vida feliz, um trabalho feliz, e aonde você for, você vai espalhar a felicidade, porque as pessoas vão querer estar perto de você. A felicidade do Senhor. É assim que Deus age no nosso meio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui na Assembleia de Deus Missionária. O pastor Elis vai trazer uma mensagem da parte. É a próxima quarta-feira é a oração, né? Amanhã, como tem a mensagem, a pastora vai ser usada ali como um canal de bênção. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, estaremos ali, em nome de Jesus, né? E na sexta-feira, né, a nossa tesoureira, a nossa matéria já comprou o ventilador ali para a igreja. Glória a Deus, da Assembleia de Deus de origem, lá da cidade de Bitinga. Então, sexta-feira, nós estaremos em Bitinga fazer a entrega ali do ventilador. Está aí também adorando os irmãos, adorando o Senhor junto com os irmãos ali que nós a conhecemos. E tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus, né? O Senhor vai nos ajudando, nós vamos ajudando aqueles que têm necessidade. E esse amor esteja sempre no seu coração, no meu coração, é ajudar uns aos outros. E domingo, às 9h da manhã, se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos aqui no culto da família. Às 8h. Amém. Amém. Temos aí a oração. E sábado a consagração das 8h às 9h da manhã. Tem sido, aqui no Santo Templo, tem sido uma grande bênção, uma grande vitória. Então venha participar também, porque é a oração que vai trazer para você essa mudança no seu interior, no meu interior, e vai trazer um equilíbrio de vida para as nossas vidas. Amém? E também tem o pão de mel. Domingo, se você não fez a sua encomenda, faça a sua encomenda. Reserve. Eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 10. E assim você está ajudando também a obra do Senhor. Amém, Jesus. E hoje tem coxinha. As coxinhas de hoje. Amém. Hoje, se você não jantou ainda, leve uma coxinha saborosa. Pega aquela Coca-Cola para tomar agora na janta ali. Sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Vai em paz, o Senhor te acompanhe.